Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. Estamos juntos há 466 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 4 do livro de Ruth. Este é o último capítulo dessa história extraordinária, onde nós vemos a reversão de todos os infortúnios que acometeram a vida de Noemi, a mulher que estava amargurada no início do livro e que aqui termina a história ditosa, extremamente feliz. Nós vemos aqui que o resgate esperado, prometido nos capítulos anteriores, agora é conquistado, é efetivado. E assim nós temos o término de uma estrutura quiasmática, nome que nós temos explicado a você, que é a estrutura literária na qual o livro foi construído. A ideia central vem do capítulo 3, com o resgate sendo prometido para Ruth, naquele episódio que vimos ontem, quando Ruth e Boaz têm aquela conversa e Boaz diz a ela então que vai fazer tudo para resgatá-la. Nas extremidades, no capítulo 2, temos o encontro de Ruth com o seu resgatador e aqui no começo do capítulo 4, o resgate sendo concretizado. E nas extremidades do livro temos o capítulo 1 com Noemi amargurada e agora no final, na parte final do capítulo 4, Noemi bem-aventurada. É assim que a história vai terminar. Mais uma vez, esse capítulo testemunha para nós o caráter extraordinário de Boaz. Boaz vai fazer todas as coisas segundo a lei da época, e como dissemos no vídeo de ontem, embora ele estivesse interessado até em Ruth, como o texto parece nos sugerir, ele vai cumprir o seu dever sem ultrapassar, sem ignorar nenhum preceito, nem que seja pequeno, da lei de Deus. E então ele vai respeitar o direito que outro parente mais chegado tinha de comprar os campos que pertenciam a Elimeleque e também de se casar com Ruth. E ele então faz aquilo que a cultura e os costumes da sua época requeriam. Ele chama os anciãos da cidade, ele chama o parente e vai conversar com eles. É muito interessante que, com toda certeza, Boaz sabia o nome do seu parente. Noemi também, Ruth também, mas esse nome não é resgatado, ele não é preservado na história. E de propósito aqui, então aparece a expressão ó fulano no capítulo 4, no verso 1. Chega-te para cá e assenta-te para que a gente resolva isso. O narrador bíblico quis, dessa maneira, sem preservar o nome deste fulano, já deixar implícito que não só ele não era importante para os propósitos da história, mas que também a atitude dele não foi extraordinariamente feliz, como foi o caso da atitude de Boaz. Esse fulano estava até disposto a comprar o campo de Noemi e com isso ele ofereceria algum suporte financeiro a Noemi, mas não deixaria de aumentar a herança de sua própria família. No entanto, quando Boaz coloca para ele que junto com o campo de Noemi haveria a obrigação de suscitar descendência casando-se com Ruth, ele então vai dizer no verso 6, para mim eu não a poderei resgatar para que não prejudique a minha. A ideia aqui é a minha herança, a minha família, tudo subentendido. Muitas explicações são possíveis e elas nem mesmo se excluem. Talvez esse homem estivesse dizendo aqui que teria gastos com a manutenção de Ruth e de Noemi e talvez não tivesse condições ou não tivesse interesse de fazer isso. Talvez ele temesse que ao tomar uma segunda esposa arrumasse encrenca com a primeira esposa. Talvez ele temesse que os filhos que tivesse que suscitar a Ruth fossem reivindicar sua herança com certeza de forma legítima. E então o dinheiro que ele pagaria pelo terreno depois seria devolvido a Ruth e ao seu herdeiro. Talvez ele estivesse receoso de se casar com uma mulher estrangeira e não estivesse muito confortável com isso. O fato é que esse homem então diz, não, eu agora não posso, já que você, Boaz, está disposto, vai você. E embora o livro não tenha uma conotação mais negativa à atitude desse resgatador, o fato é que ele não se apresenta para cumprir o dever que Boaz se apresenta alegremente para cumprir. É notório então o caráter deste homem e o quanto ele está agindo de acordo com a lei de Deus. Isso é uma coisa linda no livro de Ruth, é percebermos que a lei de Deus havia feito a provisão para a salvação do próprio povo. De onde veio a salvação de Ruth e de Noemi? Veio de leis que o Senhor havia instituído lá no Pentateuco.
Quando o povo obedeceu à lei, a restauração de Deus veio. Que princípio extraordinário! Quando a gente muitas vezes está em aperto e quer dar o nosso próprio jeito e se bate de tudo quanto é canto, mas não se dispõe a cumprir a lei do próprio Deus para o nosso próprio bem. E aqui essa lei é cumprida. Nós não sabemos tudo. Nós não temos condição de juntar aqui a ideia do resgatador que compra o terreno de uma família que perdeu, que está lá em Levítico capítulo 25, com a ideia do casamento em Levirato, que está lá em Deuteronômio 25. Nós não temos condição nenhuma, porque em nenhum outro lugar do Antigo Testamento se comenta isso, de explicar como é que essas duas leis estavam conectadas. Isso era muito claro para os leitores originais, mas não é para nós. Mas isso não tem tanto problema na compreensão do livro. O fato é que, como essas coisas estavam ligadas naquele tempo, o primeiro parente, o fulano, não quis fazer o seu papel. Mas Boaz fez. E através da obediência e do caráter deste homem tão marcante, Deus proveu a restauração do seu povo. E Boaz então age aqui de maneira louvável e toma Ruth por mulher e chama as testemunhas da cidade para testemunharem, não é? Chama os anciãos da cidade para testemunharem essa sua aliança. E ele recebe então a bênção de toda a comunidade dizendo: Boaz, o que você está fazendo é corretíssimo. E eles oram pela família de Boaz com uma oração que parece esquisita. Verso 12 do capítulo 4. Seja a tua casa como a casa de Pérez. O que é isso? Se você se lembrar, Judá, o patriarca, um dos 12 filhos de Jacó, tinha filhos. E eles se casaram e um deles se casou com Tamar. Mas o primeiro filho era perverso e o Senhor o matou. E depois Onã ficou de resgatar descendência em nome do seu irmão falecido. Mas Onã possuía Tamar, mas deixava que o sêmen caísse na terra. E então Deus o matou também. E aí, como o terceiro filho ainda era muito jovem, Judá falou: não, espera um pouco, meu filho é muito jovem, ele não vai poder se casar com você ainda. Mas, na verdade, Judá foi displicente com o seu dever para com a sua nora. E aí a nora Tamar se disfarçou de prostituta e teve um filho do próprio Judá. Essa história está lá no livro de Gênesis. E, através dessa história, quando alguém que se recusava a cumprir o dever de suscitar descendência, mas ainda assim, quando houve a geração de um descendente, Deus abençoou esse descendente. Note, Judá agora vai ter da própria nora um filho que é meio neto dele, mas apesar de toda essa confusão, foi através de Pérez que veio a descendência de Judá, que é a tribo hoje de Judá, essa que liderou as conquistas do livro de Josué. Quando o povo de Belém diz para Boaz e para Ruth que eles esperam que a criança que for nascer de Boaz com Ruth seja para eles como foi Pérez para Judá, eles estão dizendo: o fulano não quis cumprir as suas obrigações com você, Ruth, com você, Noemi. Assim como Onã, lá em Gênesis, não quis cumprir. Mas, na providência de Deus, Pérez foi gerado e a descendência de Judá foi preservada. Assim nós esperamos que na providência de Deus surja um filho de Boaz com Ruth e a descendência seja preservada. Note então que o argumento colocado aqui pelo povo era de que eles reconheciam que Deus é capaz de abençoar a descendência levantada desta maneira, onde a lei de Deus é cumprida, a lei do levirato, e eles reconheciam que, como aconteceu nos dias de Judá, aconteceria nos dias de Boaz. Dessa maneira, como diz a Bíblia de Genebra, os anciãos e todo o povo de Belém confirmaram publicamente a legitimidade do lugar de Ruth na linhagem de Davi. Qualquer questionamento sobre esse assunto deveria ser esquecido diante dessa cena. Isso, então, mostra para nós e para os leitores originais desse livro que Davi tinha uma descendência legítima, abençoada por Deus, fruto da união de um homem de caráter extraordinário e de uma mulher de caráter extraordinário. Tanto é que, na sequência, quando Boaz e Ruth se unem, vai lhes nascer um filho, e as mulheres da cidade, aquelas que viram Noemi e se chocaram, aquelas para quem Noemi disse: me chamem de Mara, me chamem de amarga, elas disseram:
Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto. Ele vai ser o restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice. E elas ainda dizem, a tua nora que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Isso deixa muitíssimo claro o amor de Ruth para com Noemi, o cumprimento de Ruth de suas obrigações como nora, o caráter desta mulher e como Deus resgatou esta família mediante o obedecimento dessa lei. Noemi, diz o verso 16, tomou o menino e o pôs no regaço. E isso pode significar que Noemi falou, Ruth, esse filho agora que você teve, eu estou tomando ele para mim. Ele vai ser meu filho. Ele vai ser a minha linhagem, a minha descendência. Não é certeza, mas é uma possibilidade bastante plausível que isso tenha acontecido nos mesmos moldes em que Jacó, por exemplo, tomou de José os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, para serem filhos do próprio Jacó. Você se lembra dessa história? Tanto é que Efraim e Manassés herdaram terra junto com os demais tios, né? Os outros filhos de Jacó, tios deles. E aqui então, a sensação que nós temos é que a Noemi amargurada, que não teria filhos para dar a Ruth, ou filhos para dar a Orfa, para cumprir a lei do levirato, agora está pegando um filho no colo, porque Deus a abençoou desta forma. Com isso, o livro termina nos apresentando esse menino que vai ser chamado de Obed, que é o avô de Davi. Ruth, portanto, bisavó de Davi. E aí vem uma genealogia para costurar todas as coisas, desde Judá. Fala-se de Pérez, o filho de Judá, que foi gerando pessoas e tal, até chegarmos a Obed, Jessé e Davi. E com isso, fica claro, se ninguém questionou o direito de Pérez, um filho gerado de Judá com a sua nora, mediante o esquema da lei do levirato, e esse cara teve o lugar dele na genealogia da tribo de Judá, e esse lugar foi legítimo, ninguém poderá recusar a Obed, um menino gerado nessas condições, um lugar na genealogia do rei Davi, na genealogia daquele que vai cumprir o papel de resgatar o povo de Deus e de introduzir o povo de Deus num descanso que os juízes não foram capazes de dar. É maravilhoso você notar que durante o tempo dos juízes, nenhum deles levou o povo em direção a Deus e nenhum deles promoveu descanso definitivo. No entanto, Davi, que vai ser o cumprimento último de todo este plano que Deus desenha aqui, vai levar o povo de Israel a esse descanso. E se você olha lá depois com calma, no primeiro livro de Reis, no capítulo 5, verso 4, você vai ver que Salomão está analisando uma verdade a respeito do seu reino. Deus me deu descanso de todos os inimigos. E isso começou com o seu pai Davi. É só em Davi e Salomão que Israel vai de fato tomar posse da terra prometida e do descanso que isso representava. Josué chamava a terra prometida de terra do descanso, mas é notório que durante todo o período dos juízes ninguém teve descanso, foi todo mundo importunado. Nós então estamos aqui neste livro de Ruth, vendo esta transição, como Deus preparou a saída do período dos juízes para o ingresso na monarquia e para o ingresso no verdadeiro período de descanso para Israel ali na terra. Um período que vai durar pouco, porque o pecado ainda está presente. E isso nos faz anelar por um período de descanso definitivo e eterno, que só será introduzido no retorno do Senhor Jesus. Além dessas lições todas históricas, o que é que estamos dizendo a você? Que o livro de Ruth então coloca a genealogia de Davi como uma genealogia válida, que o livro mostra o quanto esses ancestrais de Davi são pessoas tementes a Deus, que o livro ajuda o leitor daquela época a entender como Deus ia resgatar o seu povo através de Davi, num processo que ele já estava costurando desde os dias de Ruth. E tudo isso então era o processo imediato para a época do que se pretendia com o livro. Nós cristãos lendo isso entendemos que o cumprimento último disso é na pessoa do nosso Senhor Jesus, o descendente de Davi. Notavelmente, Pérez e Obed e Jessé e Davi estão todos na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Tamar, a mãe de Pérez, e Ruth são duas das mulheres que aparecem na genealogia. E tudo isso então deixa bastante claro o quanto esses assuntos se ligam no contexto todo do cânon bíblico. Eu termino mostrando a você aqui algumas informações importantes também sobre o caráter de Boaz e o caráter de Ruth a respeito
da forma como podemos tirar princípios aqui para os relacionamentos, para quem está pensando em casar, para quem está pensando em namorar. Boaz quis testemunhas, Boaz legitimou a sua união de acordo com as regras e as convenções sociais e a lei de Deus em vigor nos seus dias. Ele respeitou o direito do parente mais próximo, mas uma vez que o parente mais próximo não cumpriu o seu dever, Boaz se apresentou alegremente para cumprir o dever. E teve nisso tudo a aprovação de toda a comunidade. Tá aí uma dica para você que está namorando. Se tiver alguma coisinha da lei de Deus que você tiver que fechar os olhos para se casar com essa pessoa que você pretende, não faça isso. Não faça, e creia que Deus vai te abençoar, porque Ele abençoou Boaz aqui, que teve a coragem e a autenticidade, o caráter de entregar as decisões do seu coração na mão de Deus, e se houvesse um outro parente mais próximo, ele ia perder Ruth, mas ele não ia perder Deus. Pense nisso. Outra coisa, pense na aprovação da comunidade. Pense em como aquela comunidade abençoou Boaz e Ruth, dizendo: o que vocês estão fazendo está muito correto, Deus abençoe vocês. E abra o olho. Se tiver alguém olhando para você e dizendo: irmão, mas essa moça aí que você arrumou, esse rapaz aí, isso aí não está cheirando bem. Fique esperto, porque pode ser um indicador da vontade de Deus para você. Outra coisa maravilhosa, olhe para a maneira como a moça trata a mãe, como a moça trata o pai, e você vai ter indicações claras do caráter dela. Olhe para a maneira como o moço faz a mesma coisa, como o moço cumpre a lei de Deus, como o moço se comporta na sociedade, e você vai ter indicações disso. Tudo que se diz sobre Ruth aqui é que ela é mulher virtuosa. E o que essas mulheres exclamam é uma coisa que nos faz ter muita certeza do caráter dela. Ela era melhor para Noemi do que 7 filhos. Que coisa boa. Essa moça, rapaz, que você está interessado nela, ela é uma boa filha? Esse rapaz que você está interessado nele, moça, ele cumpre a lei de Deus? Veja como nós temos aqui indicações claras de que temos mais até do que o princípio da história, da monarquia de Israel, da linhagem de Davi, da precedência da tribo de Judá. Nós temos aqui também dicas importantes sobre como procurar cônjuge e buscar fazer da nossa união algo aprovado pelo Senhor. Pense nisso, nesses tempos de tanta dificuldade em termos familiares, muitos desentendimentos conjugais, muitas famílias sendo desfeitas, muita coisa acontecendo de forma errada, até mesmo dentro da igreja, no que se refere aos padrões da família. Pense nisso, jovem, para você começar direito. Que Deus abençoe a sua vida nisso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela história maravilhosa de Ruth, por tudo aquilo que pode ser dito deste livro e aprendido nele. E pedimos ao Senhor que nos ajude a entender o amor que o Senhor tem por nós ao nos resgatar na pessoa do teu Filho Jesus. Nós te louvamos por ver que o Senhor já estava desenhando isso desde Gênesis, mas que nos dias de Ruth fazia mais um capítulo dessa história que tanto dirige os nossos olhos para o Senhor Jesus. Obrigado pela vida do nosso Salvador, o nosso resgatador. Obrigado porque Ele cumpriu o seu dever e pagou o preço para nos resgatar e fez isso com amor e em obediência à tua vontade. Ajuda-nos a entender isso, a ansiar pelo dia em que o nosso Senhor reinará com autoridade final sobre todas as coisas, a clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus, e a ter essa esperança aquecendo continuamente o nosso coração. Obrigado também por aquilo que aprendemos sobre as regras aqui de relacionamento social e pelo modelo que Boaz e Ruth nos dão de um namoro que acabou terminando num feliz e num abençoadíssimo casamento. Ajuda nossos jovens a extrair esses princípios do texto e a viver por eles também. Nós te pedimos tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.